Lyndon Santos, professor, pastor, é o homem com que nós estamos conversando hoje. Professor, ou melhor, pastor, como é que o senhor está olhando essa participação das religiões? Há um recuo aí no tempo. A minha religião, a católica, ela resolveu ter uma ação política, preferência pelos mais pobres, lembra daquilo? Era uma coisa bem esquerda e que me agradava muito. A evangélica, ela tem uma tendência de correr para a direita. E participar. O senhor acha que as religiões, elas têm que ter essa participação efetiva, ou elas tinham que se afastar um pouco dessa... Ou é obrigação da religião participar? Eu acho que as religiões institucionalizadas, elas têm todo o direito de participar do espaço público. Direito ou dever? Direito. Né? Porque estamos numa sociedade plural, o Estado é laico. Sim. E as religiões organizadas fazem parte desse espaço público e desse cenário. O equívoco é que no Brasil não se distingue muito a fronteira entre o Estado e as religiões. Né? A sociedade é religiosa, mas o Estado não pode ser religioso. Ele é laico. As religiões têm o direito de se manifestarem e de falarem a partir dos seus pontos de vista e defenderem os seus ideais e os seus sonhos e suas utopias. O Estado tem que garantir que cada religião tenha o direito de exercer defendê-las. De defendê-las. Mas o Estado não pode ter uma religião, senão compromete a democracia. E dá um retrocesso de uns 400 anos. Só que o projeto dos evangélicos, que não são todos, que estão aliados agora com Bolsonaro, é um projeto meio teocrático, né? De transformar... Espera só um minutinho. O senhor acha que esse projeto é teocrático? Ele tem um fundo teocrático. Ele tem um fundo perigosamente teocrático. Mas essas igrejas, eu não sei, eu tenho o maior respeito por Lutero, acho que as intenções dele foram as melhores possíveis. Se não tem a reforma, não tinha contra a reforma, minha religião tinha acabado. Mas veja bem, essas outras que surgem de uma hora para outra, 40, 50, 60 anos, o Bispo Macedo, não sei quem, aquele lá, Faia, não sei quem. Malafaia. O senhor acha que isso tem credibilidade, merece credibilidade ou é uma ação política e econômica? Eu acho que esse segmento chamado neopentecostal, que você fez referência, eles não têm mais referência na reforma protestante. Porque negam pressuposto da reforma protestante. Primeiro que a reforma nunca colocou a idolatria do dinheiro, como é que eles colocam. Exato. A reforma nunca colocou a negociação da fé, né? Pelo contrário, Lutero se levantou contra isso. Lutero se contratou então, a prática os dogmas pagos. Aquela coisa de você comprar um lugar no céu, as indulgências. Então, o que a gente está vendo hoje, na prática dessas igrejas evangélicas, é a negação dos pressupostos protestantes, inclusive da própria democracia, que está ligado com uma das forças, contribuições do protestantismo para a civilização ocidental. Então, se você tem comunidades que se dizem evangélicas, protestantes, que negam a democracia interna, elas não são mais protestantes, nesse sentido. Então, o que a gente está vendo aí é um misto de uma subserviência ao Estado, uma adesão ao Estado, uma constantinização, quer dizer, uma aliança da Igreja com o Estado. E o uso do Estado para benefício da religião. Isso é extremamente nocivo, promíscuo e errado. Para os dois, Estado e religião. Para os dois. Então, tem que ter relacionamento, mas a igreja é separada do Estado. Inclusive, isso é um pressuposto da reforma. A igreja é separada do Estado. Sim, da reforma de Lutero. De Lutero. Os calvinistas também. Anabatistas também, o outro ramo mais radical da reforma, é a separação do Estado. Entendeu? E não conluio com o Estado. Isso é o espírito da reforma de Lutero, que era um culto extremamente bem intencionado, não é isso? Sim. Pisou na bola algumas coisas. Deu umas pisadinhas, mas com todo passional e radical. É humano, é humano. Ele, no final, ele não era santo. Mas o senhor está achando, então, que tem um perigo e tem uma distorção clara. Distorção clara. Uma leitura despolitizada da política. Uma ausência de uma leitura do que é a Constituição de 1988. Veja bem,
estamos numa situação assim, entre religião e Estado e religião misturados, uma busca de uma teocracia. Em risco a nossa democracia. O panorama é trágico, não? Preocupante demais. Preocupante demais. E a gente não sabe o que vai ser. Não gosto de fazer previsões, né? Sim, porque claro. Mas eu tenho suspeitas de um aparelhamento do Estado por parte de pastores, né, e por parte de militares, né? E aí você tira os sindicatos, né, os movimentos sociais, e você coloca duas forças políticas, duas forças sociais, né, mas que também têm os seus problemas, os seus riscos, e isso é extremamente sério. Assumir um poder que eles não estão preparados para isso. Não estão preparados. Você pode ver, por exemplo, pronunciamentos da bancada evangélica com relação à educação, escola sem partido, inclusive críticas às universidades, por exemplo, o que se faz na universidade. Como é que uma bancada, né, que se diz evangélica pode fazer críticas a um centro da intelectualidade do Brasil, né, que produz conhecimento, e uma crítica reducionista, quer dizer, eles não sabem o que estão falando. Não sabem o que estão falando, em termos de educação, em termos de outras coisas. Mas se acham, a partir de ideias muito reducionistas, no direito de falar e universalizar isso. Muito perigoso. É o risco do mandato, né? O risco do mandato. Veja bem, nós estamos conversando de Brasil, de preocupação, dá uma visão muito clara do que é religião, uma coisa muito equilibrada. Inclusive, professor, eu quero fazer aqui uma declaração do equilíbrio, do seu equilíbrio, diante de um homem que é orientador do equilíbrio seu diante da forma com que trata a religião. Eu vi isso em raros padres da minha. Nem todos também foram tão equilibrados. Mas nosso quadro é trágico. E as universidades que estão, e a escola fundamental que está sendo pensada as coisas mais anteriores possíveis. Pois é. Quer dizer, a gente vai voltar para aquela coisa que Paulo Freire negou. E aí é preocupante também, né? É preocupante. Inclusive, fala-se até em educação moral e cívica, né? Coisa que eu estudei na minha infância. Uma leitura de cidadania, né? Muito pueril, muito ingênua, muito despreparada para o mundo real, complexo que a gente está vivendo hoje. Então, são mudanças assim muito temerosas e de pessoas que não têm preparo para falar o que estão falando. O que dá mais preocupação para mim é isso. Pessoas que não têm gabarito e estão fazendo propostas educacionais para uma realidade complexa que nós temos de escolas de periferia, escolas do Estado, escolas públicas, escolas privadas. No outro dia, uma declaração dele que ele acha que o ensino público tem que ser acabado, tudo privatizado. O que é uma loucura. É uma loucura. Isso já foi tentado no Brasil, né, na Lei 5692, né, acho que 1971, né, de se dar para o ensino privado, não é? Espaço. Não acho errado, acho que uma sociedade plural de mercado como a nossa, né? Embora eu acho que educação não é mercadoria como a saúde. Como a saúde e a educação. E o Evangelho de Jesus Cristo não são mercadorias. O mercado não tem que dizer o que eles têm que, é o contrário. Mas esse projeto de privatização, ele é uma retomada de tentativas anteriores que fracassaram. O senhor falou saúde, pois na hora que a saúde no Brasil hoje, se a pessoa não tiver dinheiro, morre. Tá muito se for depender de SUS, Outro dia, eu conheço uma pessoa que precisa de um exame, esse exame foi marcado com 6 meses. Então a pessoa, 6 meses para fazer um exame, para saber que doença tem, até descobrir já morreu. Então, mas os grandes instantes são privados da saúde, caros. Sim. E classe média alta que tem acesso. Porque o plano de saúde é caro também. Cada vez mais Viva caro. Cuba, que não tem nenhum médico. É verdade. É privado, que você não tem. Em Havana, se você quiser pagar um médico, não acha, eles não recebem. Eles são todos ligados à área pública. Não tem nada a favor de Fidel Castro, nem contra Fidel Castro, mas a favor dessa política de saúde pública
generalizada. Vamos aguardar para ver o que esse moço vai fazer. Ele não falou ainda de saúde, né? Não. Mas com relação à educação, muito temeroso, porque conglomerados, né, de educação fortes, multinacionais, estão com olho no mercado brasileiro. E aí a dimensão que as universidades públicas têm no Brasil e a absorção que elas estão tendo hoje do ensino público gratuito, isso está se tornando uma raridade no cenário ocidental. Então, essas multinacionais não querem que isso... O Estado não pode dar essa... Isso. Então, é um projeto muito mais forte do que a gente está imaginando. E mais perigoso, de domínio, inclusive. De domínio. Mas uma escola dessa, subliminarmente, ela vai injetando o que ela acha interessante injetar. Um país desse que chama a notícia falsa de fake news, fica complicado. Nosso segundo bloco esgotou, a gente volta já e é só um instante.